Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e, como sempre, eu não começo os meus vídeos sem antes exortar os senhores a rezarem o Santo Rosário, que é cristocêntrico, que, como diz Padre Pio, é a arma do católico, né, contra as insídias do demônio, para também obtermos graças importantes. Rezar o Rosário todos os dias. Se você tem dificuldade de rezar inicialmente o Rosário, reze de início o terço. Gradativamente, adote o Rosário como uma rotina, tá bom? É um sacramental importantíssimo. Nele meditamos os mistérios de nossa salvação. Ele é cristocêntrico, como já disse. Nossa Senhora aponta para seu divino Filho, tá bom? Então não é nada disso aí que os protestantes espalham a respeito do Rosário, do terço, dizendo que são vãs repetições, né? Idolatria, bababá, bababá, bababá. Esqueçam isso. Os protestantes não sabem de nada, ou quando sabem, usam de má fé. Bem, e também não começamos sem antes rezarmos, pedindo a Nossa Senhora, né, que interceda junto a seu divino Filho e que nos proteja em mais este vídeo para que não nos afastemos 1 milímetro sequer da reta doutrina católica. Rezem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, eu não poderia começar esse vídeo sem falar da nova campanha da editora Custódia Fidei, sobre Cristo, né, Deus e o Estado. Cristo acima, Deus acima do Estado. Tá bom? Em 2 volumes do padre Daniel Faire, né, que está sendo publicado agora para essa nova campanha. Acompanham 2 cursos, um do professor Gabriel Sapucaí sobre Batalha sobre o Corpo Místico do Nosso Senhor Jesus Cristo, o outro sobre a História das Infiltrações. São 2 volumes físicos, tá bom? Os 2 cursos são videoaulas no YouTube, né, que você vai ter acesso. E os 2 volumes do padre Daniel Faire, ele fala um sobre o corpo místico e outro sobre a reorganização dos estados. R$ 197. Participe dessa campanha, o preço todo especial. Se você pagar com Pix, ainda tem um desconto. O link está aqui na descrição, tá bom? E também falar dos cursos, dos módulos, né, do material formidável do Instituto São Carlos Borromeu. Bom, aqui o patrono do Instituto São Carlos Borromeu, o Sacratíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, e sempre uma cena sacra, tá bom? Lindíssimo. Esse aqui é a Anunciação, ok? Você também tem acesso às videoaulas, se você comprar material físico, né? E são 3 níveis, bronze, prata e ouro. Se você tem criança ou adolescente e nos estabelecimentos de ensino modernos ou modernosos que vemos por aí, é uma boa fonte de refutação aos erros que são ensinados atualmente nas escolas modernas e, infelizmente, até mesmo nos colégios ditos católicos, tá bom? Se você quer ter 5% de desconto, utilize o cupom Tradição5. Pagamento com Pix também dá desconto. Gente, os preços baixaram muito e você ainda tem um desconto bom. Pagamento com Pix e também usando o cupom. Vocês vão vão entregar esse material fantástico para suas crianças, desde 2 anos até os adolescentes do 3º ano do ensino médio, tá bom? As crianças, isso aqui é um módulo de alfabetização, tá bom? Tem o Catecismo Maior de São Pio X, tem canções piedosas, tem canções populares bonitas, sem contar o material de matemática, português, redação, inglês, né? E para vocês que estão no modo mais avançado, acho que tem até latim, gente, até latim tem, né? Vou deixar também a descrição aqui. Para você que faz homeschooling nos seus filhos e que também não faz. Para você que é educador, para você que é pai, para você que é avô, para você que é tio, tá bom? Padrinho. Então, Instituto São Carlos Borromeu, link na descrição. Meus queridos, hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é justamente a literatura que é recomendada para combater o protestantismo. Perguntaram para mim, Dionísio,
Você critica muito os continuistas, mas tem alguma literatura que a gente pode direcionar para combater o protestantismo? O protestantismo é nocivo, mas ele não é tão nocivo como o continuismo, mas ele é muito nocivo também. Muito, muito, muito. O continuismo é mais, mas o protestantismo é uma chaga que Lutero abriu e que até hoje não se curou. Mas as profecias da Bíblia, dos santos, dos místicos, dizem que um dia o protestantismo vai ser totalmente varrido, vai desaparecer. Padre Pio diz uma coisa muito bonita. Olha as nuvens do céu, como estão passando rápido. Aí o rapaz que estava junto dele, acho que era um noviço. É mesmo, Padre Pio. Aí ele disse assim, pois é, o protestantismo vai passar assim, que nem essas nuvens no céu. Quem sabe ele não teve uma antevisão boa, maravilhosa, do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Provável, né? Era um místico, um homem que falava com Nosso Senhor e com Nossa Senhora cotidianamente, né? E que se surpreendia porque outras pessoas não falavam diretamente com Nosso Senhor e Nossa Senhora, como ele falava. Ele era criança, ele ficou surpreso quando descobriu isso. É a vida dos místicos e as pessoas que vivem banhadas na graça, né? Bem, mas voltando ao tema. Meus queridos, o protestantismo um dia vai ser varrido da história, né? Na Europa, ninguém mais leva o protestantismo a sério. Aliás, o catolicismo moderno também já não é levado a sério na Europa e boa parte do mundo. Mas, de uma época maravilhosa em que a igreja produzia realmente autores repletos da inspiração do Espírito Santo, né? Padres, bispos. Eu selecionei alguns livros aqui que tem no Brasil, tá bom? E realmente eles suprem essa lacuna que por muito tempo ficou realmente no Brasil, essa presente e patente essa lacuna, porque esses livros não eram reeditados. A gente tem até que agradecer ao Centro Dom Bosco por estar fazendo isso. E outras editoras, a Permanência, várias pessoas estão fazendo, várias editoras estão fazendo reimpressão desses livros maravilhosos. E alguns estão sendo reeditados pela primeira vez em 50 a 60 anos. Às vezes 70 anos. Boa parte deles, né, já são de domínio público. Já tem domínio público, são mais de 70 anos. Qualquer editora pode publicá-los, ou quer dizer, republicá-los. Tá bom? Então, temos aqui alguns maravilhosos autores, né? Aqui é de um homem que morreu, né, em odor de santidade. Infelizmente, foi uma morte abrupta, num acidente, mas que foi um grande apologista, né? E ele exerceu sua função, né, de sacerdote, de apologista no interior de Minas Gerais, especialmente. Mas outros pontos do Brasil reverberaram a sua atuação como apologista, como padre, como um homem realmente inspirado por Nosso Senhor, né? E ele escreveu, Padre Júlio Maria de Lombaerdi, a mulher bendita diante dos ataques protestantes. Ó, gente, Clube dos Autores. Não sei se vocês acham ainda no Clube dos Autores. A mulher bendita diante dos ataques protestantes. Respostas irrefutáveis às objeções protestantes contra o culto da Santíssima Virgem Maria. Padre Júlio Maria de Lombaerdi. Quando ele estava vindo no Brasil, o navio que o trazia, disseram que ele teve uma aparição de Nossa Senhora. Era um homem que também tinha seu aspecto místico. Aqui ele se preocupa em refutar, rechaçar, né, defender Nossa Senhora de todos os erros, todas as ofensas, né, todas as imprecisões, todas as calúnias e difamações que os protestantes lançam sobre Nossa Senhora. Então, esse livro é essencial, tá bom? Na Clube dos Autores, eu não sei se ainda acha fácil. Não sei se ainda acha fácil, mas é algo que deve ser lido, meditado e disseminado. Padre Júlio Maria de Lombaerdi, um dos homens que melhor combateram o protestantismo no Brasil, no período anterior ao Concílio Vaticano II. Ele morreu na década de 40, né? Entre começo e meados da década de 40, e infelizmente faleceu, nos deixando, mas a sua obra é imorredora. Então,
esse livro eu recomendo, tá bom? Eu só vou ler aqui o fundo do livro. É rapidinho. Esta grande obra do padre Júlio Maria de Lombaerdi, na qual defende de modo enérgico, aliás, era uma característica muito presente na personalidade dele, né? De modo enérgico, ele defende a Virgem Santíssima, sua honra e sua dignidade. Ganha finalmente uma nova edição. Antes relegada aos sebos, agora tem a oportunidade de novamente ser luz para muitos cristãos, fazendo Nossa Senhora ser cada vez mais conhecida e amada. Padre Júlio diz sobre seu livro: é um livro de doutrina, um livro evangélico, um livro de exegese, mostrando os fundamentos do culto a Maria Santíssima, os alicerces evangélicos da sua grandeza e a fragilidade das objeções diversas. Nenhuma tese, nenhum princípio, nenhuma conclusão, nenhum título será admitido neste livro que não tenha a sua base na Sagrada Escritura. E assim ele cumpre o que diz, o Padre Júlio, defendendo com maestria Maria Santíssima e todas as suas prerrogativas, dando respostas irrefutáveis frente às mais diversas objeções. E tudo isso, como ele mesmo diz, com a Bíblia na mão e um pouco de lógica na cabeça. A mulher bendita diante dos ataques protestantes, Padre Júlio Maria de Lombaerdi, Clube dos Autores. Eu acho que vocês acham em sebos as edições mais antigas. Eu não sei se essa aqui ainda está acessível pela Amazon ou pela Clube dos Autores, tá bom? Mas é um livro que merece ser lido e meditado. Tá ok? Outro livro maravilhoso, né? Também do Padre Júlio Maria de Lombaerdi. Agora ele não especifica tanto a defesa da Nossa Senhora, né? Muito embora esteja presente em passando esse livro aqui, é Objeções e Erros Protestantes, com as respectivas respostas irrefutáveis do Padre Júlio Maria de Lombaerdi, tá bom? Centro Dom Bosco. Faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Então, meus queridos, comprem esse livro. Ele refuta os erros protestantes de forma mais abrangente. E ele não se aprofunda demais, para não tornar o livro muito enfadonho, apesar do tema ser muito atraente. Mas é um livro que você lê no tapa. Olha, fininho. Fininho. Então, olha só o comentário, né, dele após obter o certificado de naturalização brasileira em outubro de 1941. Tudo tenho dado ao Brasil, e duvido que muitos que me acoimam injuriosamente de não ser brasileiro, de fato ele era europeu, né? Lhe tenham dado mais. Não é muito, portanto, que no acaso de minha vida, lhe dê também a única coisa que me resta de francês, o nome. Ele era belga. Para o Brasil, tenho vivido e sofrido as maiores dores de minha existência. Ele já estava no fim da vida dele quando ele escreveu esse livro. Aliás, quando ele escreveu esse comentário. O livro é anterior. Para o Brasil, tenho vivido e sofrido as maiores dores da minha existência. A fome, a doença, as provações, tudo lhe tenho oferecido em minha vida, de velho missionário. Brasileiro agora, passo a ser. Devoto-lhe ainda o restante das minhas forças para amá-lo e ganhá-lo a Nosso Senhor. Comentário do Padre Júlio Maria, após obter o certificado de naturalização. Então, objeções e erros protestantes, com as respectivas respostas irrefutáveis. Sempre com a sagrada tradição numa mão e com a lógica e a razão na outra. Maravilhoso. Padre Júlio Maria de Lombaerdi. E um livro que só no seu título a polêmica já está estabelecida. Os protestantes vão odiar, né? Mas é a realidade. O primeiro revoltoso foi Satanás. E só fez escola com Lutero. Calvino, Zwinglio, né? John Smith, etc. Então, Padre Júlio Maria de Lombaerdi, o diabo, Lutero e o protestantismo. Tem várias edições, tem mais de uma editora que já publicaram esse livro, né?
Esse aqui é da Neble. Também não é muito grosso, mas é um livro... Esse é mais denso. Ele conta melhor a história do protestantismo. Ele utiliza muito o livro Conversas à Mesa, do próprio Lutero. E aí ele vai esmigalhando, né? Falando as verdades. Que Lutero também jogou durante as suas bebedeiras, né? Bebedeiras, tanto nas tabernas quanto no castelo, em que ele foi abrigado pelos príncipes alemães, né? Lutero era um homem realmente que era discípulo, né, daquele que disse não servirei a Deus, né? E para aqueles que dizem que ele não queria romper com a igreja, é mentira. Isso é mentira. Lutero foi chamado admoestado várias vezes a se arrepender e ser acolhido, mesmo depois da sua excomunhão em 1521, tá bom? Ou seja, ele lança as suas 95 teses em 1517, é excomungado 4 anos depois, ou seja, 4 anos a igreja tentando trazê-lo à razão, né? E o seu livro maravilhoso, para não dizer o contrário, na Conversas à Mesa, ele sabe aquela pessoa que fala com toda a sinceridade quando está bêbado? É o chamado sincericídio. Tem gente no Brasil que é assim também, viu? E nas camadas mais altas da política e da economia, e da política principalmente. Só bebe e começa a falar verdades. Lutero falou as verdades que estavam no seu coração pérfido, né? E o padre Júlio Maria esmigalha, né? Enfrenta, rebate Lutero. Esse livro aqui eu li num tapa, maravilhoso. Os outros também eu li, mas esse daqui, só pela capa já diz muito, e pelo título, né? Então, O Diabo, Lutero e Protestantismo, Padre Júlio Maria de Lombardi. Esse aqui é da editora Neble, mas já tem de outras editoras. Se vocês fizerem uma busca na internet, acham fácil. Tá bom? Então, livros para serem usados na apologética contra os protestantes. Livros maravilhosos. E agora, vamos nos concentrar um pouquinho mais em um grande sacerdote, a mente, o cérebro, por trás da fundação da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, principalmente. Que hoje em dia, pelo amor de Deus, né? É melhor calar do que escandalizar a situação da PUC. Só não está pior do que a USP. Mas o nível é quase o mesmo. Situação já sabe, né, gente? Formando militantes. Pessoal lá da canhota. Então, padre Leonel Franca, sacerdote jesuíta. Um grande homem. Olha quem está aqui na capa, de novo. Luterinho, o homem das 95 teses. Né? Eu tenho uma edição mais antiga que eu li, né, desse livro, Protestantismo no Brasil. Esse aqui está embalado porque eu queria ter a nova edição também, mas eu já li a edição antiga. Mas essa aqui, para mais fácil de vocês obterem, é essa aqui, ó. Tá bom? É da Permanência. Não, minto. Calvarie. O símbolo lembra muito da Permanência. Calvarie. Calvarie. O protestantismo no Brasil. O protestantismo tem uma história muito breve no século XVI, quando Villers ganhou, né, França Antártica, lá no Rio de Janeiro. Logo depois foram expulsos pelos portugueses, né? E depois de séculos, eles reaparecem, infelizmente, durante ainda o Brasil Império. Né? Lamentável que o Brasil Império, Dom Pedro II, tenha dado guarida aos primeiros protestantes que chegaram no Brasil aqui. A primeira igreja batista do Brasil, infelizmente, a primeira igreja protestante mesmo, de missão no Brasil, foi aqui na minha cidade, Salvador, né? A primeira capital do Brasil. Mas, infelizmente, o primeiro lugar em que se implantaram foi aqui. Muito embora já tivesse algumas missões no sul do Brasil, né? Mas ele conta a história da implantação do protestantismo no Brasil e responde também a uma polêmica com um pastor protestante.
que vai demorar algumas edições. Tá bom? Não é só esse livro não, outros livros, outras edições também de outros livros também vão tratar, outros títulos dele também vão abarcar esse debate com o pastor Batista. Tá bom? Então, o protestantismo no Brasil, Padre Leonel Franca. Editora Calvário. Tem da Agir também, mas essa aí vocês acham em sebo. Parece que já tem outras editoras também que estão publicando, republicando, no caso, esse livro. Que antigamente, para você achar um livro desse no sebo, era caríssimo. O valor caiu muito, porque novas edições saíram. Finalmente. Padre Leonel Franca. E, por último, não é? Um livro que eu não acho, eu tenho certeza, né? É um livro que merece ser lido, relido, meditado e remeditado. Esse daqui é um monumento. Esse livro do Padre Leonel Franca é um monumento. Que livro é esse, Dionísio? Explica aí. A Igreja Reforma e Civilização. Essa aqui é uma edição antiga. Antes das atuais republicações, eu comprei isso aqui. Essa aqui é da década de 40, 50. Comprei no Sebo Brandão, acho que aqui em Salvador não existe mais, infelizmente. Tinha muitas obras desse quilate maravilhoso. Agora acho que só tem em São Paulo. Então, mas pode ser encontrado pela estante virtual. Também vocês podem adquirir novas edições. Eu gosto um pouco dos livros nesse formato antigo, porque é mais resistente. Não teria durado 70, 80 anos se fosse uma encadernação como temos as atuais, né? Muito embora facilitou o acesso. Essa forma de publicação facilitou muito o acesso. Mas a Igreja Reforma e Civilização, aqui também ele rebatendo a polêmica com o pastor protestante. Ele pega ele usa muito, ele tem muitos aspectos do tomismo. Ele vai e ele transcreve tudo que o pastor protestante fala nos seus escritos e embaixo ele enfia porrada mesmo. Muita Sagrada Escritura, padres da igreja, ele vai muito em fontes primárias. Essa aqui é da editora Agir, tá bom? Agir acho que nem existe mais, mas existe novas editoras publicando esse material, tá bom? Com o reflorescimento do catolicismo tradicional no Brasil, essas obras-primas ganharam de novo as prateleiras das nossas livrarias e de novo ganharam mais evidência até mesmo nos sebos, né? Igreja Reforma e Civilização encontra a história do papado, a história da Igreja Católica. Ele fala passeia muito pela história da igreja, ele fala das crises que a igreja passou, ele fala que o mundo moderno não supre aquele grande vazio que o homem tem dentro de si, que é a busca daquilo que é perene, que é eterno, né? Que é nosso Senhor. O homem, ele tem o vazio do interior do homem é algo tão grande, a sede de Deus, a sede do infinito é tão grande que ele realmente a busca a Deus deve ser a sua prioridade, né? E a civilização atual demonstrou que já deu as costas a Deus. E por isso os castigos virão. Virão a toque de caixa. Virão rapidamente. Tá bom? Então, a Igreja Reforma e Civilização, né? Livros que eu já li, são maravilhosos. Todos esses livros que eu apresentei aqui. Vou apresentar outros em outro vídeo. Haverei de apresentar esse material, né? Fantástico. E lembrando aos senhores, né, que a oração, a vida do católico, 90% é oração, 10% é estudo. Aqui tem outro livro. Esse outro livro eu vou falar no próximo vídeo, não vou mostrar a capa, vou deixar os senhores curiosos, tá bom? Se vocês gostam do meu conteúdo, gente, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no meu canal, por favor. Dê um hype, gente, embaixo do vídeo, né? Tem lá salvar, compartilhar,
né? Curtir, tem lá, hype. Dê um hype, vocês não pagam nada para darem um hype nesse vídeo e em outros vídeos que os senhores quiserem. Claro que tem a opção paga lá para quem quiser pagar por mais hypes. Mas, gente, vocês vão estar contribuindo para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo. Eu estou sugerindo essa riqueza de livros que as pessoas devem realmente alimentar a inteligência, né? A massa cinzenta de cultura, de instrução, de fé, de devoção. E esses livros são uma riqueza. São uma riqueza. Procurem. Então, por favor, gente, vamos fazer o triplo C. Curtam, compartilhem, comentem. Toque aí no sininho para se inscrever no canal quando tiver novos vídeos. Aí você vai ser notificado. Tá bom? E dê um hype. Vou deixar, como sempre, aqui o QR Code. Que eu sempre deixo aqui. Tá bom? Bem, meus queridos, rezo por vocês e peço que rezem por este canal. Tá bom? Domingo é dia de missa. Estou gravando isso numa sexta-feira. Domingo é dia de missa. Semana sem missa. Domingo sem missa é semana sem nada, vazia, estéril. Tá bom? Então, vamos nos alimentar da Sagrada Eucaristia, né? e da missa, das Sagradas Escrituras, né? E do sacrifício. Acima de tudo, do sacrifício. A missa é sacrifício. Procure a missa tridentina perto de sua casa, ou a mais perto possível. Se você não tem perto de sua casa, por favor, meus queridos, façam uma vaquinha para alugar uma van, rachem um combustível com aquela outra pessoa que tem interesse. Gente, façam grupos nas redes sociais para que aglutinem mais pessoas para a busca do bem comum, que é justamente a salvação das almas. Não é? O objetivo da igreja, o bem maior da igreja é a salvação das almas. Tá bom? Então, meu povo, um grande abraço. Salve Maria, que viva Cristo Rei. Tchau, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.